No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos entender o tema Os Dons do Espírito Santo. Quais são esses dons? Por que eles são importantes? E como acontece essa distribuição? É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Eu tenho dito todas as noites, porque você que acompanha o programa normalmente conhece o cenário. E você vê assim, poxa, estamos num cenário diferente. É, isso mesmo. Estamos aqui na comunidade Ser, comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na cidade de Manaus. Estamos estudando nessa temporada Espírito Santo, Deus dos bastidores. Se você é aluno da Escola Bíblica, você sabe que a gente aqui no programa, a gente tem guias de estudos que são produzidos pelo nosso departamento de Escola Bíblica. E agora nós temos à sua disposição guias de estudos. Exatamente, se você está vendo pela primeira vez. É gratuito, porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. E o nosso guia, o Deus dos bastidores, está à sua disposição. Durante esse ano, aqui na Novo Tempo, como no ano passado, nós queremos produzir 4 novos guias de estudos que são colocados à disposição. Durante a minha conversa com você, você vai ver aparecendo na tela que você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode acessar nosso site, ou você pode ligar em horário comercial. Faça contato com a gente, tá bom? E receba gratuitamente. Na volta do intervalo, eu vou te dar aquelas diquinhas de como você faz aí no WhatsApp, no site e nas ligações. Vamos orar a Deus, pedindo iluminação, para nós entendermos mais uma vez a palavra. Qual é o objetivo do nosso guia de estudos? Nos conduzir à Bíblia. Simplesmente o guia sistematiza um assunto, nos conduz à Bíblia e aí nós compreendemos. Pode ser um tema, como é o tema do Espírito Santo, podem ser personagens, como a gente estudou, marcadas pela fé, temas do cotidiano, como nós estudamos educação financeira à luz da Bíblia no mês de dezembro, sentimentos, a ciência do existir, estudamos no mês de novembro. Aqui na Escola Bíblica, nós queremos sempre oferecer o melhor para você. Aqui na Novo Tempo, o canal da esperança. Vamos orar a Deus pedindo iluminação ao abrirmos a Bíblia nesse momento. Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez, nos dê compreensão, nos ajude. Que a palavra transforme a gente. Que a gente aceite o que a palavra nos diz. Por isso, Pai, eu peço uma bênção por cada um dos telespectadores, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para você conferir os textos. Eu sempre digo, é importante que você confira os textos. E eu quero dizer para você que, ao longo desta temporada, a gente estudou vários temas. O 12º tema. No último tema, batismo e plenitude do Espírito Santo, eu apresentei para você que uma pessoa plena do Espírito é uma pessoa que vai desenvolver o fruto do Espírito. A gente tem uma lista, a gente vai estudar no penúltimo programa. Quais as características destes? Eu sempre uso a ilustração, é um fruto com seus vários gomos. Mas eu citei também no programa passado que a pessoa que recebeu o Espírito Santo, que é uma pessoa da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
essa pessoa desenvolve dons, que é o que eu quero trabalhar no programa de hoje e no programa de amanhã, tá? O que são esses dons? Para que a gente entenda esses propósitos, ou qual é o seu propósito quando o Espírito dá o dom para a gente. Vamos lá, vamos aprofundar isso no texto bíblico, primeiro separando didaticamente. A gente tem expressões na Bíblia, né, falando a respeito de dons, e a gente sabe isso do cotidiano. E eu coloquei a expressão talentos aqui. Dom é uma habilidade concedida para um fim espiritual. Isso aplicando a visão bíblica. E o talento, a gente tem como compreensão uma capacidade natural. Agora, um talento pode se tornar em um dom. Ou seja, o Senhor me oferece algo, é a sua graça que me dá. Isso aqui é importante. Quando a gente vai estudar sobre o dom, eu não escolho este dom. Eu posso ter um talento natural, uma habilidade, e eu quero que o Espírito me use para que esta habilidade natural seja usada em favor de outras pessoas. Porque o dom, que é oferecido gratuitamente, o Espírito Santo me dá, ele tem um benefício em prol do outro. Não está centralizado nele mesmo. Outro aspecto importante quando a gente fala sobre o dom, não existe esse é melhor do que o outro. A gente vai aprofundar isso no texto. Ele tem esse dom, então ele é mais importante numa comunidade religiosa, por exemplo, se a gente está falando de uma igreja, ele é melhor do que o outro porque tem isso. Não existe. A comparação bíblica é como o nosso corpo. Todas as partes são importantes. Tantos dons, isso aqui é importante, né? Eu citei, tantos dons quanto os talentos naturais podem e devem ser usados para a glória de Deus. Agora, o texto bíblico, como o texto bíblico nos ensina sobre esse aspecto de um dom espiritual ser usado em benefício das outras pessoas. O contexto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, está falando sobre os dons. E ele vai dizer, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Esse é o olhar que eu falei no último programa, individual. E aqui tem aspectos importantes. Não sou eu que escolho. Esse dom espiritual é uma escolha do Espírito na minha vida, para que eu beneficie as outras pessoas. Esse dom espiritual é dado individualmente, conforme o Espírito Santo deseja que eu me renda e seja útil. Outra coisa importante para a gente, que foi apresentado, que a gente trabalhou, não existe diferença. O Espírito olha e vê em que área eu posso beneficiar os outros e que área isso vai desenvolver o meu caráter. E agora, ele me concede. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então o Espírito escolhe, eu desejo, mas o Espírito escolheu e isso vai ser usado para o quê? Para a edificação da igreja. Há um desenvolvimento pessoal? Há um desenvolvimento pessoal. Agora lembra, o foco, quando uma pessoa se rende ao Espírito, não é ele mesmo. O foco numa comunidade religiosa, para aquele que é pleno do Espírito, eu citei no programa anterior, não é ele mesmo. O foco é levar essa mensagem para todas as pessoas. E essa mensagem se dará através da vida. E essa vida, o Espírito vai olhar para mim, essa vida vai ser assim, o Gilmar pode desenvolver isso, pode ser uma bênção nisso, e ele vai revelar o amor de Jesus desta maneira. Dá para você entender? Fica claro isso para você? Quando eu me rendi, o Espírito me usa como um instrumento para ser bênção na vida das pessoas. E ele mesmo, diz Efésios capítulo 4, verso 11 e 12, concedeu uns para apóstolos, ele vai dar a lista,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para o quê? A edificação do corpo de Cristo. A gente vai ter uma lista de dons já. Aqui ele está citando alguns. Mas deu para perceber o processo? O Espírito Santo trabalha em mim, eu desenvolvo esse dom para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Porque a igreja, quando eu estou dizendo igreja, eu estou me referindo àquelas pessoas, ou aquele grupo de pessoas que diz que aceita Jesus Cristo como Salvador e agora deve viver como Cristo. A gente está indo muito mais além da placa de uma denominação. Porque às vezes a gente tem a tendência de colocarmos uma nomenclatura e esquecermos. Eu não estou dizendo que a placa de uma igreja não seja importante, tá? Mas a placa de uma igreja não salvará ninguém se a manifestação dos crentes não for a verdade da palavra. Eu posso colocar uma nomenclatura, mas se não houver a vida, é isso. Então, quando eu estou me referindo ao corpo de Cristo, à igreja, e a Bíblia se refere, estamos partindo da ideia, do pressuposto de que esta comunidade vive a palavra, prega verdadeiramente a palavra. Então, cada um individualmente, como corpo de Cristo, vive isso, e esta comunidade se torna uma bênção para as pessoas. Dá para entender? Que todas as comunidades cristãs deveriam viver a palavra, receberem o dom do Espírito e contagiarem e serem testemunha onde elas estão. Eu nunca esqueço uma vez de uma mensagem que eu assisti numa determinada igreja e havia acontecido uma catástrofe e a igreja havia chegado naquele lugar e havia ajudado e havia chegado antes das autoridades locais. E naquele dia, a pessoa que contou o fato falou: a igreja chegou lá. A igreja chegou primeiro para ser uma bênção. Essa é a responsabilidade. Recebemos os dons para sermos uma bênção para os outros. A gente não espera, a gente faz. Esse é o objetivo dos dons espirituais. Lógico, vamos começar pensando na gente individualmente, ainda que o texto se refira a uma comunidade. Mas será que eu estou chegando com um dom espiritual para ser bênção na vida de alguém? Vamos pensar nisso. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos juntos aqui para aprendermos mais da palavra. Não esqueça de pedir seu guia de estudos, tá? 3 maneiras, simples, está aparecendo aí. Primeiro, manda uma mensagem por WhatsApp. É o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Você manda a mensagem e aí você vai receber o link, tá? Você recebe um link, clicou, aí você preenche o cadastro. Depois de preencher vai ter a opção se você quer um PDF ou quer o físico. Se quiser o PDF, já vai receber. Se não o físico, você vai receber aí na sua casa. Quanto custa? Nada. Tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Além do WhatsApp, você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. É muito rápido, né? novotempo.com/escola bíblica. Tem que preencher também o cadastro. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12
21, 27, 31, 21. Seja um aluno da escola bíblica. A gente está na nossa temporada de férias aqui em Manaus e quero compartilhar com você alguns locais aqui em Manaus que nós temos escola bíblica nas comunidades adventistas. No Japim 1, que é a rua Afrânio de Castro, 104. No Santo Antônio, que é a rua Leopoldo Neves, 563. No Alphaville, Avenida Perimetral Thales Loureiro, 562. Também temos no Lírio do Vale, na rua Vale do Sol, número 28. Amanhã eu compartilho mais com você. A gente está na nossa última semana, mas quero dizer que você pode procurar uma dessas comunidades. Lá teremos a escola bíblica. Se você tem dúvidas, quando eu pergunto assim, entendeu? É para perguntar, puxa, será que eu entendi? Então procure. Se não, você pode fazer contato com a gente aqui na Novo Tempo. Nós temos no departamento de escola bíblica também os nossos conselheiros. É o mesmo telefone, 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. Temos os nossos conselheiros, tá? Para ajudar você. Beleza? As meninas atendem, elas encaminham você. É uma alegria podermos crescer no conhecimento da palavra juntos. Vamos concluir o nosso tema dos dons. A gente viu essa sucessão, esse processo gradativo, melhor, que vai acontecendo. Vi aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é uma bênção para a comunidade. Esse é o objetivo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Espírito Santo, vou voltar, o Espírito Santo entra na minha vida. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Eu sou batizado. Fui batizado nas águas e batizado no Espírito. Agora há um processo de transformação em mim. Eu começo a desenvolver o fruto do Espírito. Desenvolvendo o fruto do Espírito agora, eu começo a ser uma bênção para a vida das pessoas através do dom que o Espírito Santo me dá ou dos dons que Ele me dá. Quando isso acontece, há um crescimento da comunidade, há um crescimento das pessoas onde eu estou. E esse crescimento vai me levando à perfeita, à plenitude e compreensão de quem é Jesus na minha vida. Logo, Jesus é irradiado por esta comunidade. Dá para entender? Isso é um processo individual, mas se torna um processo coletivo. Por quê? Por causa da convivência. E a convivência nos faz crescer. A gente percebe nos dons que um não é mais importante do que o outro. Que a gente tem um único propósito, ser bênção para as outras pessoas. Tem esse dom, que bom. Tem esse dom, que bom. Não existe o melhor do que o outro. E a gente vai crescendo. E a gente vai se unindo. Você sabe que a maior parte dos escritos de Paulo no Novo Testamento para as comunidades religiosas são para resolver duas coisas. O primeiro eram problemas doutrinários, de falta de compreensão da palavra. E o outro, sabe o que é? Eram problemas de relacionamento. Mas quando a gente está batizado, está pleno no Espírito, e está sendo bênção para os outros, não haverá divisão. Normalmente, se há divisão numa comunidade religiosa, é porque a gente está focado em nós mesmos e não em estarmos ligados a Jesus Cristo através do Espírito Santo. É para a gente refletir. Eu não sei se você faz parte de uma comunidade, aí você olha para mim e diz assim, pastor, é por isso que eu não faço parte. Não. Por isso que a gente está lá, num lugar de imperfeição, para sermos transformados por aquele que é perfeito. E a gente convive, todos nós somos imperfeitos. E essa comunidade faz a gente crescer. É para a gente refletir. 1 Coríntios capítulo 12, verso 14 e verso 15. Porque também o corpo não é um só membro. Ele usa essa ilustração para falar sobre o valor. Todos têm o mesmo valor. Todo dom tem o mesmo valor. Mas muitos, não um só membro, mas muitos,
Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Olha que interessante. E o verso 16 e 17, se o ouvido disser, por que eu não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Por isso há a diversidade dos dons. Por quê? Porque nós somos diversos. Porque nós somos diferentes. Cada um com a sua característica. E nessa diversidade, nós podemos ser bênção. Individualmente e como comunidade. Dá para entender isso? Como é importante que eu me renda e não olhe para o outro, puxa, como eu queria ser isso. Não! Todos, na ilustração do corpo, têm uma parte importante para desempenhar. É isso que o Senhor deseja para nós. E o verso 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. É isso que o Espírito faz. Colocou cada um conforme ele deseja. Uns para apóstolos, aqui tem uma lista, eu vou passar rapidamente, porque essa lista está no nosso guia de estudos, tá? Além de estar ali, está com explicação, tá? De todos os dons. A gente tem um total de 25 em vários textos da Bíblia. Então vale a pena você ter o guia, ler e dizer, Espírito Santo me guia. Eu quero ser uma bênção. O que eu posso fazer? Se renda e o Espírito vai te guiar. Se renda ao Espírito, não é aquilo que você quer. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. É para a gente pensar. E eu quero, neste momento, fazer um apelo para o seu coração. Sempre que eu venho apresentar um programa, eu sempre digo assim, Senhor, eu não quero que seja algo técnico. Porque o tempo faz com que você desenvolva habilidades técnicas. E elas são importantes, tá? Elas são importantes. É importante que a gente tenha habilidades técnicas aqui. E quando você tem um dom, o Espírito te guia para desenvolver essas habilidades que são técnicas, tá? Mas eu sempre digo assim, Senhor, a gente tem que ir além. Eu quero compartilhar a palavra, mas primeiro eu quero que essa palavra faça sentido na minha vida. Porque quando ela fez sentido na minha vida, quando ela me falou antes, quando ela me orientou antes, a forma de compartilhar será diferente. Eu quero hoje fazer um apelo para o seu coração. Primeiro, eu não sei se você faz parte de uma comunidade religiosa ou não, mas para você que faz, qual é o seu dom? Procure descobrir. Aqui a gente tem a lista. E aí peça para o Espírito te guiar nessa descoberta. É o Espírito que vai te guiar. E aí seja a bênção. Não há um único dom que te diferencia como ser pleno do Espírito. Não existe isso. É a diversidade. O dom é dado para aquela necessidade. E a gente vai estudar isso no programa de amanhã. Mas hoje meu apelo é, você quer ser uma bênção na vida das pessoas? Primeiro, deixe o Espírito te guiar. Deixe o Espírito te conduzir. Talvez numa habilidade, um talento natural que você tem, mas que pode se transformar num dom espiritual. Vamos orar nesse momento por isso? Para que o Espírito nos guie, para que a gente se renda e a gente seja a bênção. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de sermos bênção na vida das pessoas. Por isso nós nos rendemos a Ti. Eu oro por cada um dos telespectadores.
aqueles que talvez fazem parte de uma comunidade ou não, que todos digam: me ajude, Senhor, a descobrir o meu dom para que eu abençoe a outros. Eu clamo isso, Pai, humildemente, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.